Nesse Shabbat, nós estamos na Parashat Beha'alotcha. Veha'ish Moshe anav me'od mikol ha'adam asher al pnei ha'adama. Ora, o próprio Moisés era muito humilde, mais do que qualquer outro ser humano na terra. Lemos na Torá desta semana. Moisés, o maior dos profetas do povo de Israel, poderia nos dar uma lição de valentia, de ousadia, de liderança e de empreendedorismo. Mas nesta semana, Moisés nos dá uma lição de humildade. O rabino Isaiah Horowitz, do século 17, ensina que o único louvor que a Torá concede a Moisés em toda a Torá é a referência à sua humildade. A humildade é uma qualidade de valor inestimável para o judaísmo e para o povo judeu. Segundo Reb Nachman de Breslov, quando você enxergar um aumento da humildade no mundo, pode esperar que a chegada do Mashiach é iminente. Segundo Reb Nachman, quem não tem humildade não teme a Deus, não tem fé. A humildade faz com que suas orações sejam ouvidas. A humildade elimina discussões e sofrimentos à toa. Quando uma pessoa é humilde, diz Reb Nachman, todos se dão bem com ela. Mas nós tendemos a achar que uma pessoa é humilde por ter baixa autoestima. E ela se coloca de forma humilde. Mas para o rabino Jonathan Sacks, isso não tem nada a ver. A pessoa verdadeiramente humilde, diz ele, nunca pensa em si mesma, porque tem coisas mais importantes em que pensar. Como exemplo, o rabino Sacks conta ter escutado certa vez sobre um líder religioso. Ele levava Deus tão a sério que não precisava se levar a sério. Não se levar a sério, mas levar os outros a sério. Isso é uma definição de humildade, de acordo com a nossa tradição. Tomemos então Moisés como exemplo. Ele sabia que foi escolhido para libertar o povo de Israel da escravidão e que era o único capaz de falar com Deus face a face, mas jamais exigiu reconhecimento ou homenagens por isso. Moisés tinha coisas mais importantes a fazer do que pensar só em si mesmo. Ele tinha um povo inteiro para dirigir e levar para a terra da liberdade. De acordo com a tradição judaica, a pessoa humilde se sente atendida com a sua porção no mundo, o que a torna confiante e segura de si. Assim, ao contrário do senso comum, a pessoa humilde nutre uma autoestima tão boa que isso a permite ser generosa e abrir espaço para outros, sem medo de perder o seu espaço. Cultivar a humildade nos permite enxergar que todo ser humano foi criado à imagem de Deus e que devemos então tratar todo mundo com o mesmo respeito e consideração, independentemente dessa pessoa ser mais rica ou mais pobre, de pertencer a este ou aquele grupo social, de ter uma religião ou outra, de fazer parte de um clube, de ter o seu próprio gênero ou aquilo que for. Não importa. A partir do olhar humilde, que vê no outro o reflexo de Deus, deixamos de discriminar e de rejeitar. Superamos preconceitos nos quais estamos mergulhados, principalmente porque fomos criados e criadas com esses preconceitos. Ser humilde é ser progressista. Sem humildade, não há mudança, não há progresso. Olhar para o outro e me dedicar a ajudá-lo me transforma numa pessoa melhor. Já a falta de humildade nos torna mais conservadores. Se olhamos só para nós e os nossos interesses, tendemos a lutar só para conservar o que acreditamos que é o certo. Depois não reclamemos que perdemos de vista os nossos filhos e as nossas filhas, ou que não sabemos como nos aproximar daqueles que estão no nosso entorno. E ainda mais, não deixemos de ver a realidade das ruas. Aliás, fechar os olhos para a miséria, para a violência e para a discriminação que acontece nas nossas ruas, aqui em São Paulo, não é humilde
nem judaico. É virar as costas para valores tão caros para nós como o tzedakah e chesed, como a justiça social e a compaixão. Mas, Rabino, como faço para exercer a humildade e agir em favor do outro a partir dos referenciais judaicos? A Haftará dessa semana, a leitura dos livros dos profetas dessa semana, nos traz algumas ideias e nos inspira. Diz a Haftará que um anjo desperta o profeta Zacarias de um sono profundo e pergunta para ele o que ele viu no seu sonho e qual o significado. Zacarias disse que sonhou com uma menorá de ouro, com um candelabro de ouro de 7 braços, e que à esquerda e à direita do candelabro havia ramos de oliveira. E o anjo perguntou, mas o que isso significa? E Zacarias respondeu, não sei. E aí então o anjo explicou. Não será pela ação militar, nem pela força física que você vencerá, mas pelo meu espírito, diz o Eterno dos seres celestiais. A mudança real de uma comunidade, baseada no valor judaico da humildade, em favor do bem-estar do outro, não ocorrerá na base da imposição nem da força. A mudança será espiritual. A humildade estabelece uma mudança de paradigma, de como enxergar o mundo, de como enxergar Israel, o povo judeu, até mesmo a nossa sinagoga. Não é preciso muito tempo para que isso ocorra. Para mudar o paradigma, basta dar meia volta. É aquilo que na nossa tradição nós chamamos de techuvá. Mudar o caminho, mudar o campo de visão. Sairmos das telas, aliás, cujos algoritmos só entregam aquilo que queremos ver, e olharmos para o mundo, para a realidade do outro. A mudança pela humildade, ela é necessariamente orgânica e viva. Ela salta à vista, tanto quanto salta à vista o desenvolvimento de uma criança pequena. Não há mudança sem humildade, porque só se leva em conta a si mesmo, e não há mudança nesses casos. E a mudança só acontece na relação com o outro. Já diria Martin Buber, filósofo judeu de mais de 100 anos. A sinagoga deve ser A sinagoga deve ser o local sagrado para o cultivo da humildade. Por exemplo, se eu invisto e contribuo para a sinagoga, deve ser mais em favor do meu semelhante, mais do que a mim mesmo. Eu me mantenho sócio da sinagoga depois de um bar mitzvah ou de um bat mitzvah do meu filho ou da minha filha, porque a minha contribuição, eu sei, fará com que outras famílias judias também usufruam desse espaço para seus ritos sagrados de transição e para que vivam as mesmas emoções que eu tive a oportunidade de viver. A sinagoga deve estar calçada, então, no valor ético da humildade, buscando o acolhimento e a inclusão de outros, mais do que atender somente às minhas próprias necessidades. Eu sei, isso é contraintuitivo, mas eu acredito que é assim. Uma comunidade humilde não é aquilo que nós achamos que é. Uma comunidade pequena e pobre. Não. Uma comunidade humilde é aquela cujos mantenedores têm os olhos voltados para as necessidades dos outros, para as necessidades de quem busca a sinagoga. Só assim Deus se lembrará dela, escutará suas orações, e essa sinagoga terá uma vida longa. Mais uma vez, é se voltando para os outros e não para si mesmo, que cada um de nós e cada uma de nós ajudará a nossa comunidade a prosperar. Shabbat Shalom.